Então, na aula passada, terminamos falando sobre esse último pedaço aqui da nossa tefilá, que a gente falou, vai Varech David, es Hashem leinei kol hakal. A gente falou que esse trecho ele é dividido em três partes. Uma parte, os 6 primeiros versículos, são versículos sobre a vida de David Amelech, que está aí no Sefer Divrei Hayamim, no livro de crônicas da Torá. Depois são versículos do profeta Nehemia e, por último, são versículos da Torá. E a gente vai entrar, Bezrat Hashem, no Asia Shir Moshe, o que a gente chama de Shirat Hayam, que é o cântico da abertura do mar. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, a gente falou muito interessante o cântico que é de David Amelech. Esses versículos que estão no Divrei Hayamim estão falando de uma época, na véspera da construção do primeiro Beit HaMikdash. Os versículos do profeta Nehemia, é assim que o povo judeu voltou da Babilônia e reconstruiu o nosso Beit HaMikdash. Então, estamos falando do segundo Beit HaMikdash e, finalmente, Asia Shir Moshe, a gente está falando no futuro. Então, aqui já uma profecia para Bezrat Hashem, a vinda do Mashiach e o nosso terceiro Beit HaMikdash. Então, a gente está fechando o nosso Psuquei de dezembro, fazendo louvores para Deus e agradecendo a época do primeiro Beit HaMikdash, a época do segundo Beit HaMikdash, e, em breve, quem sabe ainda hoje, a gente tem que esperar todos os dias da nossa vida, que hoje vai vir o Mashiach, hoje vai vir o nosso Beis Hamikdash. Então, por isso que, olha que interessante, o Shirat Hayam, a gente começou na aula passada como uma pequena introdução para o Shirat Hayam, que na própria Torá está escrito que naquele dia Deus salvou o povo judeu e eles viram a mão de Deus, eles desenvolveram uma emuná, mas num nível que eles nunca tinham chegado. E a gente vai ver aqui nesse Shirat Hayam que também todo o povo judeu, no momento da abertura do mar, foi um momento tão incrível de revelação de Deus, foi um momento tão incrível de conexão espiritual, que até as pessoas no nível mais baixo tiveram visões incríveis de Deus, que nem mesmo os maiores profetas das gerações futuras conseguiram ter uma visão profética tão grande quanto a visão que o povo judeu teve durante a abertura do mar. A gente comentou, foram muitos milagres que aconteceram no mar, tem uma lista completa. A gente, infelizmente, acaba assistindo, né, esses filmes e novelas de 10 mandamentos e de abertura do mar, e a gente acaba perdendo, infelizmente, a visão verdadeira do grande milagre que aconteceu. Com certeza, o milagre foi muito maior do que qualquer filme ele pode mostrar para a gente. E vamos ver um pouquinho, realmente, nesse cântico, o que a gente está agradecendo todos os dias que a gente faz a nossa tefilá, a gente repete esse grande cântico para Deus, que é o cântico que o povo judeu inteiro, quando eles presenciaram a abertura do mar, assim que eles saíram do mar e eles viram os egípcios mortos, eles se sentiram livres, então subiu a vontade no coração deles de fazer esse grande cântico de agradecimento, e isso é tão importante para colocar a emuná no nosso coração, a gente lembrar que Deus, quando Ele quer, Ele pode fazer milagres de virar a natureza dele do avesso. A natureza, na verdade, é uma capa que simplesmente está encobrindo a grandeza e os milagres de Deus, mas Deus ele pode mudar tudo, pode fazer o milagre que Ele quiser em qualquer momento. Ele já demonstrou isso várias vezes durante a história e a gente tem que ter essa emuná. Então, a gente precisa tentar todos os dias, quando a gente lê esse Shirat Hayam, injetar emuná no coração, essa fé, essa conexão com Deus, essa tranquilidade de saber que Ele está controlando tudo. Então, vamos ler
o que a gente pronuncia todos os dias? Az yashir Moshe uvnei Israel et hashirah azot. Então, yashir está no futuro. Então, a gente pode ler isso como, então, cantará Moshe e Bnei Israel esse cântico. Como cantará no futuro? Deveria estar no passado. Então, cantou Moshe e o povo judeu. Daqui é uma das dicas que Bezrat Hashem, esse cântico, ele vai ser feito quando chegar o Mashiach, quando tiver o Tchiat HaMetim, a ressurreição de todos os mortos. A gente vai fazer esse cântico de louvor para Hashem, mas também a gente pode estudar aqui que então resolveu cantar, resolveu o povo judeu e Moshe, eles resolveram fazer esse cântico para Deus. Aqui também tem comentaristas que falam que tem até uma certa crítica para o povo judeu, porque eles demoraram muito para fazer esse cântico. Então, o Rashi fala que primeiro veio a vontade no coração e aí sim eles fizeram esse cântico. O que o Rashi está ensinando? Isso é óbvio. Toda vez que você vai fazer um cântico, primeiro tem que vir a vontade de cantar e aí você vai fazer esse cântico para Hashem. Na verdade, é uma grande crítica que está sendo feita. Por que só agora? Quer dizer, a gente já teve tantos milagres, tantas revelações de Deus, as 10 pragas e tudo o que está acontecendo, só agora que vocês resolveram fazer um cântico para Hashem, mas, como diz o ditado, antes tarde do que nunca, né? Melhor agora do que nunca. Agora o povo judeu fez chuvá, agora eles perceberam a mão de Hashem e eles fizeram um cântico. A verdade, esse cântico é interessante. Ele, teoricamente, não deveria estar na Torá e muito menos na nossa tefilá diária. Por que não? Quando os anjos eles foram fazer um cântico para Hashem também, quando eles viram a justiça de Deus prevalecendo, eles começaram a cantar e Deus mandou eles pararem na hora de cantar. Fica todo mundo quieto. As minhas criaturas estão morrendo e vocês estão cantando de alegria. Então, olha que incrível mesmo quando caem os inimigos de Deus, pessoas idólatras, pessoas ruins, que matavam bebês, que faziam todos os tipos de crueldade, que tratavam os judeus com todos os tipos de torturas, que usavam bebês para colocar nas paredes como castigo para o povo judeu, se eles não tivessem feito o número de tijolos. Deus não permitiu que os anjos cantassem e as criaturas elas estão morrendo e vocês estão fazendo um cântico de alegria. Então, os anjos não foram permitidos de se alegrar. Então, peraí, por que o povo judeu pôde se alegrar? E não só isso, aparece todos os dias na nossa tefilá esse cântico. Então, a diferença é que os anjos não têm livre-arbítrio. Eles não precisam desenvolver o senso de justiça, o senso de que coisas boas vão receber boas recompensas e coisas ruins vão receber castigos. Já o povo judeu, já a humanidade, os seres humanos, eles têm livre-arbítrio, eles precisam desenvolver esse senso de justiça, de que a gente está aqui e que a gente deve fazer o correto e que tudo correto vai ser recompensado e que tudo errado vai ser castigado. Então, o povo judeu faz sentido esse cântico, porque está fechando uma história que há 210 anos o povo está questionando Deus, tantos sofrimentos e vai ficar por isso mesmo, tantas coisas ruins que eles fizeram e não vai ter nenhum pagamento para eles. Deus está fechando, está mostrando que tudo tem a sua justiça, tudo tem o seu momento certo de acontecer. Então, o povo judeu está fazendo um cântico, a alegria, quando a gente vê a justiça prevalecendo. Por isso mesmo que agora, infelizmente, a gente está num momento onde parece que desculpem a expressão, mas os canalhas, eles estão lá por cima e eles que ditam as regras e eles que podem fazer as coisas acontecerem e as pessoas de bem têm que ficar em silêncio. A gente tem que ficar tranquilo no momento certo. A gente deve fazer a nossa parte, a gente deve viver com retidão, seguindo a vontade de Hashem, e no seu momento certo, todos os bons atos vão ser recompensados e todos os maus atos, eles serão cobrados.
como aconteceu com os egípcios. Então, o povo judeu, eles fizeram esse cântico Lashem, Vayomru lemor, e assim eles pronunciaram Ashira ladoinoi ki goó goó. Eu vou cantar para Deus, porque ele é exaltado acima dos arrogantes, aqueles arrogantes que acham que têm controle sobre tudo. Agora, onde eles estão? Eles estão mortos na praia. Aqueles egípcios que se achavam os senhores de tudo, os egípcios que acham que eles têm o controle e eles vão decidir o que vai acontecer, esses egípcios são aqueles que os corpos estão espalhados pela praia. Olha que incrível, o Paró, quando ele teve um sonho, o Paró da época do Yosef, ele teve um sonho e ele acordou desesperado. Qual que era o sonho? Ele sonhou que vinham 7 vacas gordas e saudáveis e vêm 7 vacas magras. E as 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas. E a Torá fala que o Paró acordou muito assustado, ele acordou apavorado. Tá bom, não deve ser um sonho assim muito agradável, mas por que tanto medo do faraó? Por que ele acordou tão assustado com esse sonho? Uma das explicações, ele entendeu, porque na cabeça do faraó tudo funciona de acordo com as leis da natureza. As vacas gordas, elas devem engolir as vacas magras, os fortes vão engolir os fracos e vão dominar e vão manter o poder. De repente, chegam 7 vacas magras e engolem as 7 vacas gordas. Isso só é possível se tiver uma força por trás. Por isso que ele ficou tão assustado, que não é o poder militar que vai definir quem manda. Quer dizer, já é um prenúncio do que vai acontecer futuramente com o grande império egípcio, que vai ser destruído por um pequeno povo desarmado. Por quê? Porque tem uma força por trás, não são as armas e não é a guerra, é Deus que está por trás fazendo as coisas acontecerem. Deus é exaltado acima de todos os orgulhosos. Sus verorvô ramavayam, o cavalo e o cavaleiro, ele atirou no mar. Peraí, cavalo e cavaleiro eram cavalos, eram centenas de cavalos, centenas de cavaleiros. Para Deus não tem diferença nenhuma se são 1000 cavalos e cavaleiros, ou se é um cavalo e um cavaleiro. Para a guerra, Deus não tem diferença nenhuma. Azi vezimratia é a minha honra e o meu louvor é Hashem. Vai rir de Lishua, e Deus vai ser a minha salvação. Zé Eli Vernveu, esse é o meu Deus, e eu vou transformar ele num santuário. Aqui essa frase, essa parte desse versículo aqui, que aparece na Torá, que a gente lê no momento da abertura do mar, esse cântico, na verdade, todos eles são versículos da Torá que a gente que foram inseridos na nossa tefilá. Então, aqui, esse versículo ele tem explicações muito profundas. O primeiro ponto que chama muito a atenção, olha que explicação linda, toda vez na Torá que aparece a palavra Zé, Zé é quando alguma coisa está sendo apontada. Então, por exemplo, na mitzvah de Rosh Chodesh, na mitzvah da renovação do mês, quando Deus está entregando para o povo judeu a primeira mitzvah da Torá que foi entregue para o povo, isso foi entregue antes da saída do Egito, no Rosh Chodesh Nissan, na renovação do mês, o início do mês de Nissan. Deus apontou e falou a Chodesh Hazeh, quando a lua estiver assim, ele apontou para Moshe Rabbeinu, a lua, como é a lua, que a gente vai anunciar o Rosh Chodesh, o início de um novo mês. Então, toda vez na Torá que está escrito a palavra Zé, é porque alguma coisa está sendo apontada. Espera aí, Zé Eli Vernveu, eles estavam apontando para Deus. Aqui é uma das provas que esse nível de profecia que as pessoas chegaram no momento da abertura do mar, está escrito que eles conseguiram, entre aspas, ver um homem de guerra. Eles conseguiram ver Deus com uma claridade que nem o profeta Yehezkel conseguiu ver Deus com tanta claridade, como até mesmo a escrava mais baixa que estava atravessando o mar
conseguiam ver como se Deus estivesse palpável, como se dá para ver Deus na frente deles. Esse é o nível de profecia que o povo atingiu no momento da abertura do mar. E uma outra explicação linda, Zé Keli, esse é o meu Deus. Está escrito que todas as crianças que foram jogadas no mar, aqueles bebês recém-nascidos que, num nível de crueldade, não dá para conseguir imaginar a cena de soldados arrancando pequenos bebês chorando das mães e jogando esses bebês vivos na água. Esse era o nível de crueldade dos Mitzrim, dos egípcios que estavam com medo que vai nascer o Salvador do povo judeu. O Salvador nasceu e foi criado na casa daquele faraó que quis matar os bebês. Olha a ironia do destino, como Deus ele faz as coisas acontecerem. Não só o faraó não conseguiu matar o Salvador dos judeus, ele criou, ele alimentou, ele deu roupa, ele deu educação, ele deu tudo para o Salvador dos judeus. Então, essas crianças que foram jogadas na água, conta o Midrash que, na verdade, eles não morreram, eles foram salvos por Deus, eles foram alimentados diretamente por Deus, e, quando eles cresceram, eles voltaram para casa. E os pais, quando viram eles, um milagre aberto, espera aí, meu filhinho que foi jogado na água, como você está vivo? Quem te salvou? Quem te alimentou? E as crianças não sabiam falar quem que alimentou, quem que salvou elas. De repente, quando Deus aparece na abertura do mar, as crianças gritaram, Ima, Abba, Zé que ele veio, é esse, foi esse que me salvou, foi esse que salvou minha vida quando a gente foi atirado no mar. Eles tiveram essa visão de Hashem num nível que mesmo os maiores profetas nunca conseguiram ter essa visão. Outra forma de entender esse passuk, Zé que ele veio, esse é o meu Deus, e eu vou veio. Aqui, uma das maneiras de estudar isso, eu vou embelezar ele. O que quer dizer eu vou embelezar Deus? Óbvio que não dá para embelezar Deus, mas eu vou embelezar as mitzvot. Daqui a gente aprende a obrigação. Assim o Talmud, no Tratado de Shabat, o Talmud fala para a gente, toda vez que a gente vai fazer uma mitzvah, é importante a gente embelezar essa mitzvah. Por exemplo, você vai construir uma sukkah, faz uma sukkah bonita. Você vai comprar os arbat minim, as 4 espécies de sukkot, compra um etrog bonito, procura bem, escolhe, se precisar pagar um pouquinho mais para ter um etrog meudar, um etrog bonito, um etrog especial, a gente tem que acrescentar um pouco mais de dinheiro e fazer as mitzvot com beleza. Um tefilim tem que ser um tefilim bonito. Tudo que a gente puder, cada um de acordo com as suas possibilidades, a gente deve, Bezrat Hashem, embelezar as mitzvot de Hashem. Elokei Avi Varomemeno, Deus do meu pai, e eu vou exaltar, eu vou elevar ele, o mesmo Deus dos nossos antepassados. Hashem Ish Milchama, Hashem Shemor, Deus que é o mestre da guerra, Deus é o seu nome. Olha que incrível. Mesmo Deus da guerra, aqui está sendo usado na Torá o nome Yud Kei Vav Kei, o nome que a gente não pronuncia, o Yud Kei Vav Kei, ele é o nome que representa a misericórdia. Então, peraí, o Deus da guerra é o Deus da misericórdia. Mesmo na guerra, Deus está sendo misericordioso. Aqui estão perguntando dos bebês no Rio Nilo. Isso é um Midrash. O Midrash que fala o Pshat HaPashut. A explicação mais simples da Torá é que os bebês que foram jogados no Rio Nilo, eles sim morreram, mas o Midrash ele traz essa explicação que, na verdade, aconteceu um grande milagre e esses bebês todos foram salvos por Deus, foram criados e só quando eles estavam maiores, eles voltaram para suas casas. Então, agora, ele vai começar a contar um pouquinho de todo o avanço dos egípcios. Vamos só lembrar o que está acontecendo aqui na história do povo judeu. Então, no dia 15 de Nissan, o povo judeu se levantou e Be'etzem Hayom Hazeh, no meio do dia, eles saíram do Egito de cabeça erguida
Beyad Ramá, de mãos levantadas, não como bandidos fugindo no meio da noite. Deus fez questão de tirar o povo judeu do Egito, Be'et Semayom Azé, nos olhos dos egípcios, os egípcios assistindo, os judeus saindo de cabeça erguida, e o Deus começou a endurecer de novo o coração do faraó. Na verdade, o faraó achou que eles vão demorar só 3 dias e eles vão voltar. A verdade é que essa era a proposta inicial de Moshe Rabbeinu, mas já que o faraó não aceitou, então acabou. Agora, quando o povo judeu sair, é para sempre. Mas na cabeça do faraó, ele está acreditando que depois de 3 dias o povo judeu vai voltar. Volta, ele mandou, junto com o povo judeu, ele infiltrou dentro do povo judeu espiões para ver o que vai acontecer. Eles foram e, depois de 3 dias, eles voltaram para falar para o faraó: olha, faraó, na verdade, os judeus não vão voltar, os judeus estão indo embora. Além disso, Deus fez uma cilada. Deus ele fez aqui uma armadilha para os egípcios. O que ele fez para endurecer o coração do faraó? Quando Deus destruiu todos os deuses egípcios, principalmente na praga do granizo, iam caindo pedras, destruindo todos os santuários de idolatria, todas as estátuas, mas teve um Deus chamado Baal Peor. Esse Deus não foi destruído. Então, o faraó falou: opa, encontrei aqui, eu acho que existe uma força que Deus, esse Hashem, ele não consegue destruir, ele destruiu tudo, menos essa estátua aqui do Baal Peor. Eu acho que Baal Peor deve ter alguma força que Hashem não consegue vencer. Quando eles estavam no deserto, eles chegaram numa montanha que tinha uma grande idolatria de Baal Peor, e Deus mandou eles voltarem para o Egito. Então, de novo, o faraó falou: opa, de novo Baal Peor, com certeza não é coincidência, Deus não pode derrotar a idolatria de Baal Peor, vamos atrás deles, os judeus estão perdidos no deserto, eles estão rodando, eles estão indo e voltando, eles estão perdidos. Ele vai juntar todo o exército dele, e no 7º dia, depois que o povo judeu saiu do Egito, os egípcios alcançam eles para o desespero do povo judeu, e eles vêm com carruagens de guerra, eles vêm com centenas de soldados, e o povo judeu fica apavorado. Então, Markevot parou, Vecheiló, Yará Bayam. O que Deus fez? Ele abriu o mar, o povo judeu passou. A verdade é que aqui muita gente se confunde nesse conceito. A abertura do mar, ela não teve nenhuma intenção que o povo judeu atravessasse o mar de um lado para o outro. Era só uma maneira de colocar os egípcios dentro do mar. Eles fizeram uma meia-lua. Eles voltaram para a mesma praia da onde eles saíram, porque a ideia não foi atravessar nada. Eles fizeram só essa meia-lua e os egípcios entraram no mar, perseguindo eles, e foram afogados. Então, Deus, as carruagens do faraó e o seu exército, ele atirou no mar o Mivhar Shalishav Tub'u Beyamsub, e os melhores oficiais egípcios, aqueles que estão comandando todos os soldados, eles foram afogados no Yamsuf. A verdade também aqui um detalhe interessante, vale a pena só a nível de esclarecimento. Suf, o que significa Yamsuf? Suf significa como uma cana, uma planta que cresce nos lagos, nos rios, e, na verdade, em inglês, isso se chama reed. Então, seria The Sea of Reeds, e acabou virando com o tempo The Red Sea. Não é red, não é mar vermelho, deveria ser o mar dos juncos, dessa planta, e acabou virando o mar vermelho, o Yam Suf, mas não é Suf, não é vermelho, não é o mar vermelho, e sim o mar dessas plantas, desses tipos de bambus que crescem nos rios e nos lagos. Tehomot e Erraciumo, e as águas profundas vão cobrir os egípcios. Yardu bimtsulot kemoeven, eles desceram até as profundezas como se fossem pedras.
A gente vai ver aqui um pequeno detalhe que aparece aqui. Está escrito primeiro que eles afundaram que nem pedra. Só que depois vai estar escrito que eles morreram como se fossem palha. Então, peraí, parece uma contradição. Eles morreram e afundaram que nem pedra ou eles ficaram que nem palha? Então, a resposta é: depende do nível se esse egípcio ele era mais rachá, mais perverso ou menos perverso. A gente sabe que Deus castiga, midá keneged midá, medida por medida. A morte de cada egípcio foi de acordo com a maldade que ele fez. A verdade é que a gente vai ver que as paredes do Yam Suf, elas viraram gelo, e o primeiro castigo, antes deles serem afogados, eles foram apedrejados. Aquele gelo começou a se desmanchar e pedras começaram a cair na cabeça dos egípcios, e depois eles foram afogados. Então, tiveram várias mortes aqui envolvidas, cada um de acordo com o que cada egípcio merecia. Aqueles egípcios que eram menos malvados, eles tiveram uma morte rápida e menos dolorosa, eles afundaram que nem pedra, que nem chumbo, e rapidamente eles morreram. Mas tiveram egípcios que eram muito cruéis, que eram muito perversos, esses tiveram uma morte muito mais dolorosa, como a palha, que ficava afundando e subia, afundando e subia. Assim, Deus, ele fez o pagamento. Como a gente falou, olha como a gente precisa estudar todos os dias, pronunciar esse Shirat Hayam com a certeza no coração que cada ato vai ter o seu pagamento. Bons atos são recompensados, maus atos são castigados. Yardu bim tzolot kemoev, então eles foram para as profundezas do mar como pedras. Yeminha Hashem nedari bakoach, a sua mão direita, Hashem, a mão direita representa a força. A gente vai ver aqui que muitos versículos aqui no Shirat Hayam, ele usa de maneira figurativa, que Deus como se fosse uma pessoa de carne e osso. Porque tudo isso, muitas vezes a Torá, ela usa, principalmente na saída do Egito, Deus tirou a gente com mão forte, com braço estendido. Tudo é uma maneira figurativa para a gente entender a força de Deus e o quanto ele está fazendo a justiça dele se cumprir. Nedari Bakoar, e foi adornado com força. Então, Deus ele está aqui cumprindo a justiça dele. Yeminha Hashem tirat soyev, a sua mão direita, Hashem, a sua mão forte, ela vai esmagar seus inimigos. O Berov Gionha teharos kameha, e a sua grandeza abundante vai quebrar todos aqueles que se levantam contra você. Então, quer dizer, parece hoje em dia aqui aqueles que negam Deus, aqueles que eles têm força e Deus ele está quieto, Deus ele não está fazendo nada. Deus, no momento certo, vai mostrar a mão forte dele sobre a cabeça de todos aqueles que se levantam contra a bondade, contra a justiça, contra Deus no mundo. Teshalá haronha yohalemno kakash. Você vai mandar a sua fúria e você vai consumir eles como se fosse palha. Então, olha só o que a gente acabou de falar. E alguns morreram como pedra, outros morreram como palha. Aqueles que Deus estava mais bravo, que ele despejou a sua fúria, eles foram consumidos como palha, que ficavam subindo e descendo e tiveram uma morte muito mais dolorosa. Midá keneged midá, medida por medida, como a gente explicou. Vou dar só um exemplo para ver o nível de crueldade. É difícil entender como o ser humano pode chegar em níveis de crueldade. Eu vou dar um exemplo, acho que eu comentei isso numa das aulas. A primeira vez na vida que eu fui no Yad Vashem, no Museu do Holocausto, eu saí de lá com a impressão que era tudo mentira, que é impossível que um ser humano pode chegar num nível tão baixo quanto os alemães chegaram na guerra, e não dá para acreditar que o ser humano pode ser tão cruel quanto eles foram.
E aqui também, quando a gente começa a ler os Midrashim, do que os Mitzrim, os egípcios, fizeram com o povo judeu. Então, por exemplo, está escrito que para castigar os judeus, para humilhar eles usavam os judeus como uma vela ambulante. Eles prendiam vela na cabeça dos judeus e o judeu tinha que ficar no quarto do egípcio sentado com uma vela queimando na cabeça dele quando o egípcio quer ficar lendo. Olha o nível de crueldade, de querer humilhar, de querer destruir a honra de outro ser humano. Deus agora chegou o momento da justiça e Deus está cobrando cada centavo desses egípcios perversos. O Berua Raperra Nermumain, e com a força do teu sopro você amontoou as águas. Espera aí, que história é essa? A força do teu sopro. Olha que incrível, está escrito na Torá que Deus fez soprar um vento durante a noite inteira e depois, aparentemente, parece que esse vento ele fez as águas se abrirem. Então, eu vi uma vez um documentário, olha como Deus é incrível, como Deus ele quer dar para o ser humano livre-arbítrio e a pessoa que quer tropeçar na sua estupidez, Deus dá para ele aquele famoso ditado, Deus dá corda para quem quer se enforcar. Então, para que está escrito que Deus soprou a noite inteira? Tem pessoas que já fizeram modelos matemáticos que tem um certo vento, numa certa inclinação, com uma certa força, que podem causar a abertura de um mar. E eles fizeram todo um modelo matemático com simulações no computador, provando que, na verdade, a abertura do Yam-Suf é um fenômeno natural. Tem o James Cameron, aquele mesmo que fez o Titanic, que fez o Avatar, que fez várias obras incríveis, foi se meter com religião também. Quer fazer filme do Titanic afundando? Faz o que você quiser, mas não mexe nas áreas que você não conhece. Ele fez um documentário sobre as 10 pragas do Egito. Ele trouxe, a primeira parte do documentário é fantástico, ele traz evidências na arqueologia que tudo que está escrito na Torá realmente aconteceu. Ele encontrou papiros, ele encontrou coisas escritas nas paredes e ele conseguiu pessoas que decifraram e ele viu que está escrito que tem sangue por todo lado e ele viu que pedras caindo, tudo que está descrito na Torá, ele encontrou um apoio arqueológico que aconteceu. Mas depois disso, a segunda parte do documentário é uma coisa ridícula, beira um filme para uma coisa engraçada, é uma sátira, não é uma coisa séria. Ele fala que as 10 pragas, na verdade, são a erupção de um vulcão, que tudo isso dá para explicar de acordo com fenômenos da natureza, chega a ser hilário. Aonde o ser humano consegue chegar quando ele quer negar Deus e quer explicar todas as coisas inexplicáveis, vira uma coisa completamente ridícula quando a pessoa quer se meter na área que ele não conhece e ele vai tentando, ele vai mostrando que cada uma das pragas é simplesmente a consequência da erupção de um grande vulcão que existia no Egito. Quer dizer, Minas Shamayim, tudo aconteceu na época que o povo judeu quer escapar e tudo aconteceu na ordem certa, mas tá bom, eles acreditam. Então, por que Deus escreveu que ele soprou um vento a noite inteira para dar margem, para dar corda para a pessoa que quer se enforcar, a pessoa quer acreditar que realmente foi um vento que abriu o mar, ele já tem, olha, na própria Torá está escrito que Deus fez um vento soprar, daqui a gente vê que Deus quer manter o livre-arbítrio e as pessoas que querem seguir na sua estupidez, eles vão ter sempre aonde se apoiar. Nitzvu kemon ned noslim, então ficou de pé, as paredes se formaram paredes no meio do Yam-Suf e as águas ficaram de pé, Kafu terromot beleviam, e mesmo as águas mais profundas, elas se congelaram. Então, não só se formaram paredes que estavam segurando a água, também o fundo do mar, ele congelou. Tem vários midrashim que falam, formaram tijolos no chão, tijolos maravilhosos. A gente já comentou também em outras aulas
formaram 12 túneis cristalinos, uma tribo consegue ver a outra tribo, e tem árvores frutíferas, quem está com sede, coloca a mão, e aquela parede de gelo novamente vira água, e ele pode tomar água potável, milagres e milagres e milagres que estavam acontecendo. Amar Oyev, e falou o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? O faraó. O faraó quis incentivar os egípcios, e ele começou a falar de uma maneira confiante. Vamos lá, olha que estupidez que a gente fez. A gente libertou nossos escravos. Vamos pegar eles de volta e o nosso dinheiro que a gente deu para eles. Então, falou o nosso inimigo. Erdov, eu vou perseguir. Asig, a gente vai alcançar eles. Ahalek Shalal, vamos saquear eles. Eu vou dividir com todo mundo. Quem vier comigo para a guerra, eu vou dividir os saques de guerra. Tiblaemonafshi, e eu vou satisfazer os desejos dessa pessoa. Arik Harbi, eu vou desembanhar minha espada. Torisheimo Yadi, e eu vou empobrecer eles. Então, olha que incrível, o Paró, ele está querendo convencer o povo dele que vale a pena perseguir. Deus endurece de novo, pela última vez, no coração dos egípcios. Eles esqueceram o que foi o último ano deles. Uau, que incrível! Eles esqueceram tudo o que aconteceu, todas as pragas, todas as mortes, todos os sofrimentos, e eles voltaram a ser corajosos. Vamos lá, a gente vai pegar de volta os nossos escravos. Nashav taberuhaha kisamuyam, você soprou com o seu vento e você envolveu eles dentro do mar, quer dizer, você fechou de todos os lados. Quando eles chegaram lá dentro, então está escrito que tinha fogo, começou a derreter a roda das carroças, e as carroças se moviam com dificuldade, e eles perceberam, uau, a gente está perdido, o Deus deles vai lutar por eles, agora a gente vai ser destruído. Deus começou a envolver eles através do sopro dele. Saleluka oferet bamai madirim, você afundou eles como chumbo nas águas. Mikamorra baelim adoinoi, quem é como você entre todas as forças celestiais? Hashem. Então, Deus, ele está acima de tudo. Só uma ideia interessante desse passuk, quando a gente estuda a história de Hanukkah, olha como está tudo conectado dentro da Torá. Tinha aquele grupo de pessoas corajosas, aquela família de Koanim, que eles se levantaram para se rebelar contra a dominação dos gregos. Os gregos, eles entraram no nosso Beit HaMikdash, eles colocaram idolatria no Beit HaMikdash, quiseram transformar o nosso Beit HaMikdash, um lugar sagrado, num museu de visitação pública para todo mundo ir, um lugar de cultura. Eles quiseram transformar um lugar Kodesh num lugar Hol, tirar toda a espiritualidade que tinha dentro do nosso Beit HaMikdash. E esse grupo de pessoas corajosas se levantou, como eles são chamados, os Macabim, os Macabeus. Na verdade, Macabi é as iniciais desse passuk, Mi Kamorra Baelim Hashem. As iniciais Mi, Mem, Rav, Beit, Yud, forma a palavra Macabi. Os Macabeus é quem se assemelha entre todas as forças do mundo a você, Deus. Você está acima de todas as forças, tanto as forças celestiais quanto as forças terrestres. Você está acima de tudo. Nada tem força fora você, Deus. Mikamorra Nedar Bakodesh, quem é você que é poderoso em santidade? Norá Teilot Osefele, você é incrível em todos os seus louvores e você pode fazer maravilhas, você pode fazer milagres abertos a hora que você quiser. A natureza é simplesmente uma cobertura da tua mão forte e de todo o teu poder. Natita Yeminha Tivlaemo Aretz, você estendeu a tua mão e você engoliu eles na terra. Então está escrito que Deus, ele fez
depois uma bondade com os egípcios de enterrar os corpos deles. Então, você engoliu eles na terra. Nahita berrasderá amzuga alta, você guiou com bondade esse povo que você redimiu, esse povo que você salvou. Você foi o guia durante 40 anos. A gente sabe daquele pilar de fumaça, pilar de nuvem, que guiava o povo judeu. À noite se transformava num pilar de fogo para iluminar, para guiar o povo durante os 40 anos que a gente estava no deserto. Nehalta beosra el neve kocherra, e você conduziu com seu poder para o topo da sua santidade. Isso se refere, o que é o topo da santidade de Deus? É o Beit HaMikdash. Espera aí, mas esse cântico não foi feito por Moshe Rabbeinu? Não tem Beit HaMikdash nenhum ainda. Então, daqui a gente vê de novo, esse cântico é um cântico que está acima do tempo. Deus, ele existe, a existência de Deus é uma existência atemporal. Então, a gente está se conectando com Deus como se a gente está saindo da influência do tempo. E nesse cântico de Moshe Rabbeinu já tem uma alusão ao topo da santidade que vai ser Bezrat Hashem, o Beit HaMikdash. Essa é a realidade de Deus. Deus está acima de todo o tempo. Shamu Amim Irgazun. Então, agora, olha que incrível, o povo judeu ele está também fazendo um louvor de tudo que vai acontecer durante o deserto. A gente está vendo agora na Parashá Bamidbar, a gente está vendo muitos acontecimentos do deserto. A gente vai ver algumas guerras também que o povo judeu travou contra os habitantes da terra na preparação que eles estão fazendo para entrar na terra de Israel. E é isso que Deus ele fez. Ele colocou um grande temor. Shamu Amim Irgazun. Todos os povos do mundo escutaram esse grande milagre da abertura do mar. Olha que incrível, quando a gente chega na Parashá Itró, a Parashá Itró começa com as palavras Vaishma Itró. Itró escutou. O que ele escutou? 2 grandes eventos que tinham acontecido. Fala Urashi, ele escutou a abertura do mar e ele escutou a guerra contra o povo de Amaleque. O mundo inteiro escutou, todos os povos, eles escutaram Irgazun, e eles tremeram de medo. Rilahaz Yoshvei Plast, e um grande temor tomou conta dos filisteus. Os filisteus foram, durante a história, grandes inimigos do povo judeu. Até hoje, Minas Shamayim, a gente tem aí os palestinos, os plishtim, que eles dizem que são descendentes dos habitantes da terra. Mais uma grande mentira da mídia para tentar acusar o povo judeu de crimes que nunca foram cometidos. Então, aqui estamos falando dos verdadeiros filisteus, aqueles que aparecem com um destaque muito grande na história de Shimshon, na história de Sansão. Asnivhalu Alufei Edom, e também ficaram confusos os generais de Edom. Edom é Eisav, os descendentes de Eisav. Eilei Moav, Yohezei Moraad, e as forças de Moav, eles foram tomadas de temor. Namoigu Kolios Veiknam, e derreteu o coração de todos os habitantes de Canaã. Então, quer dizer, o povo judeu virou uma lenda. Todo mundo escutou dos milagres da abertura do mar, das pragas, e todos os povos temiam o povo judeu. Moav, a gente vai ver, Bezrat Hashem, daqui a pouco as parashiot, sobre o rei Balak, o rei de Moav, que ele estava apavorado, ele tentou contratar o Bilam para, quem sabe, amaldiçoar o povo judeu, porque ele sabe que ninguém pode contra o povo judeu. Quando eles entram na terra de Israel com Yoshua, também os 2 espiões do Yoshua, eles vão falar com Ahab, uma mulher que morava dentro da terra de Israel, quando eles estão se preparando para conquistar Jericó, e ela fala para eles, o coração das pessoas está derretido, as pessoas estão apavoradas, as pessoas escutaram que o povo judeu vai entrar e que Deus vai entrar junto com eles, e está todo mundo apavorado.
Então, Deus colocou o temor no coração de todos os habitantes da terra de Israel. Mas olha que incrível. Aqui os comentaristas perguntam, Moav e Edom, isso não é dentro da terra de Israel, isso é fora da terra de Israel. Por que eles vão ficar com tanto medo? Olha que incrível. A gente falou que todo ato ele vai ser ou recompensado ou castigado. Moav e Edom, eles têm uma coisa em comum. Quando o povo judeu estava saindo do Egito, tanto quando eles chegaram na fronteira de Moav, quanto com a fronteira de Edom, eles pediram água, eles pediram pão. E tanto Edom quanto Moav se recusaram a dar pão e água. O mínimo, pessoas que estão há 210 anos escravos, lo aleno, um judeu que saiu de um campo de concentração, e ele sai magro, pele e osso, e ele pede um copo d'água e um pão, e alguém se recusa a dar. Isso é Edom e Moav. O medo deles é diferente do medo dos habitantes de Canaã. Os habitantes de Canaã estão com medo, que eles sabem que eles estão lá na mira, eles são o alvo do povo judeu, eles estão apavorados. Edom e Moav, eles têm medo, que eles sabem que uma hora o mau ato deles vai ser cobrado. Deixar de fazer hesed também é uma transgressão. Quando você pode fazer com pouco e você se recusa a fazer uma bondade, isso também é uma grande transgressão. Tipola leihem e matava farhad, vai cair sobre eles o medo e o temor, bigdol zroahá idmukaaven, por causa da grandeza do teu braço estendido, que vai cair sobre a cabeça deles como uma pedra, adiavor amha Hashem, adiavor amzukanita, até que vai atravessar o seu povo, Deus, até que atravesse esse povo que você adquiriu, esse povo que quando você tirou, Deus fala para a gente na Torá, eu tirei vocês do Egito para adquirir vocês para mim, para agora vocês vão ser o meu povo e vocês vão se conectar comigo. Tevieimoi, vetitaeimoi, olha que incrível, Deus vai trazer eles. Olha o que Moshe está cantando. Moshe não está se incluindo aqui na frase. Moshe deveria falar, Deus vai nos trazer para a terra de Israel. Ele não cantou, ele cantou, Deus vai trazer eles. Até de uma maneira inconsciente, Moshe Rabbeinu aqui estava profetizando que ele não vai, infelizmente, entrar na terra de Israel. Você vai trazer eles, Deus, você vai plantar eles na terra de Israel, para que eles possam depois brotar lá dentro, berrar na halatcha marron, e você vai na montanha fazer as suas fundações, leshivterra pa'alta Hashem, a sua moradia, você vai construir Hashem, mikdash Hashem, konenu yadecha, o teu santuário, Deus, você vai estabelecer, você vai fazer as fundações com a sua própria mão, Deus vai construir o seu lugar, o seu santuário, o seu Beit HaMikdash, nessa terra para onde o povo judeu vai ser levado. Hashem imloch leolam vaed, Hashem imloch leolam vaed, a gente repete 2 vezes, Deus vai reinar para todo sempre, o reinado de Deus vai ser para todo sempre, e de acordo com o Arizal, eu não sei se isso aparece em todos os Sidurim ou não, mas muitos Sidurim aparecem, inclusive, com um colchete, mas o costume, sim, a gente lê, é um costume do Arizal, que ele traz a tradução desse passuk, Hashem imloch leolam vaed, para o aramaico, Hashem malchute kaem leolam uleolme almayah, o reinado de Deus, ele vai existir para todo sempre. Então, é o mesmo versículo que repete 2 vezes em hebraico e uma vez em aramaico, que é de acordo com o Minhag do Arizal, o nosso grande cabalista, que vossus parou berichvo o beparashav bayam, porque quando vier o cavalo do faraó e a sua carruagem e o condutor, quando eles entrarem no mar,
Veyashev Hashem aleihem et meiayam, e Deus vai fazer voltar toda aquela água que estava aberta, vai voltar sobre eles. O Bnei Israel alhu bayabashá betor bayam, mas o povo judeu, eles vão andar em terra seca, mesmo dentro do mar. Vai ser um grande milagre. Aqui estão me perguntando uma boa pergunta, por que repete 2 vezes e não 3 vezes, como a maioria das coisas da Torá realmente que são repetidas na Tefilá, a gente repete 3 vezes, aqui é só 2, talvez é por isso que, por algum motivo, o Arizal, ele acrescentou aqui essa 3ª vez, mas a verdade é que eu não encontrei, por enquanto, nenhuma explicação, nem por que é repetido esse passuca aqui, do Hashem imloch leolam vaed, Hashem imloch leolam vaed. Só para a gente terminar, que Lashem Ameluhá, porque a Deus pertence o reinado, o Moshel Bagoim. Olha só que incrível, cada detalhe do Lashon HaKodesh, do hebraico, tem que chamar nossa atenção. Olha só, de Deus é a Meluhá. Existe uma diferença entre um Melech e um Moshel. Melech é um rei que ele governa e as pessoas estão felizes com o governo desse rei. Moshel é um governante tirano. Ele se coloca o poder dele sobre a cabeça das pessoas e as pessoas não gostam, mas elas são obrigadas a atender. Num primeiro momento, Deus ele é Melech, mas sobre os povos do mundo, Deus vai ter que ser um governo com mão forte. Ve'alu Moshiim Behar Tzion. E nesse momento vão subir os salvadores Behar Tzion, no monte de Tzion, Lishpot et Har Eisav, para castigar o monte de Eisav. Tudo isso aqui são profecias da vinda do Mashiach, do final dos tempos, quando terminar o último exílio, o exílio de Edom, que a gente está passando hoje em dia, o exílio mais duro de todos, o exílio mais sofrido do povo judeu, há quase 2000 anos que a gente está nesse exílio com tantos sofrimentos, expulsões, dificuldades, um exílio de escuridão muito grande. Tudo isso vai chegar ao final e Deus vai castigar o Eisav e todos os seus descendentes. Vai estar Lashem Ameluhá e finalmente Deus vai ser Melech sobre todos os povos do mundo. Depois que Deus ele fizer a justiça, aí sim ele não vai mais precisar ser o Moshel, aquele ditador que vai vir com mão forte, e ele vai ser Melech, Vehaya Hashem le Melech, al kol haaretz. E Deus finalmente, depois que ele fizer a justiça, e ele tirar todos aqueles perversos, e só vão ficar aqueles que tiverem méritos, aqueles que tiverem uma boa índole. Bayom ha'u yeh Hashem echad u'shmo echad. Naquele dia, Deus vai ser só um e o seu nome vai ser só um. Todo mundo vai conhecer Deus da mesma maneira. Todo mundo vai entender que Deus é o único Deus e Ele é o Deus da bondade, e todo mundo vai aceitar o reinado de Deus sobre o mundo. Bezrat Hashem, finalizamos aqui o Shirat Hayam, e na aula que vem a gente vai terminar o Psukei de Zimbra com o Ishtabar, e vamos começar a parte principal da nossa tefilá, que é as brachot do Shema Israel, o Shema Israel, e finalmente chegar na parte central, que é a nossa Midá. Isso é o que está vindo no lugar dos Korbanot. Shabbat Shalom.